Oi, meus amores, como vocês estão? Quanto tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro canal? A gente que é criador de conteúdo, a gente posterga muito. Temos vários desafios, principalmente quando você já procrastinou bastante e fica pensando, será que eu tenho alguma coisa pra falar ainda? Será que eu tenho algum assunto relevante? Isso são desafios de autoconfiança, né? Já que quando você vai conferir alguns conteúdos de outras pessoas, por exemplo, hoje de manhã eu tava vendo alguns conteúdos, eu tenho mania de ver conteúdo enquanto eu tô aqui trabalhando com arte. E você vê que as pessoas não falam coisas mirabolantes, simplesmente coisas naturais, coisas do dia a dia, e que não necessariamente precisa agregar, mudar a vida da outra pessoa, né? Então, por isso, por essa minha falta de autoconfiança, eu acabo me sabotando e não fazendo muito conteúdo pra cá. Como eu estou aqui trabalhando com arte, vou conversando com vocês, não tenho um roteiro pronto, eu só escrevi alguns tópicos aqui pra eu tocar no assunto, não ficar tão perdido, mas já peço desculpa pra vocês se eu ser um pouco prolixa e faltar, assim, uma dicção boa, porque faz muito tempo realmente que eu não gravo vídeo. Não vou ficar olhando pra câmera, porque eu tô trabalhando, e eu até achava que eu precisava parar tudo pra gravar vídeos, e na verdade não. Esses dias atrás eu tava vendo o conteúdo de um rapaz que tava com a câmera no teto, e ele lá no chão, sentado na cadeira dele, só conversando, e eu vi o vídeo dele inteiro, enfim. Só um disclaimer aí pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou a Brubis, eu trabalho com arte desde 2019, então já faz 6 anos que eu tenho a minha marca de arte. Inicialmente, o primeiro ano, eu estava usando a arte como uma renda extra, e as coisas foram mudando, depois entrou a pandemia, e eu tive uma relevância muito grande quando começou famosos a divulgarem o meu trabalho. E eu comecei a ser vista por muita gente mesmo. Isso me deslumbrou de certa forma, me deslumbrou de certa forma. E me animou, me deu muito gás lá no início, né? Então eu já começo esse vídeo falando que sim, as coisas estão diferentes para quem começa agora. E sim, temos mais desafios e desafios diferentes para quem começa agora em 2025 a trabalhar com arte. Porém, nada é impossível. Ainda existe um mercado que falta muito, que é um mercado bem carente de artistas qualificados, artistas que também conseguem vender a sua arte de forma recorrente. Então, a arte, no início, ela vendia por si só. Quando eu comecei, você postando fotos, enfim, mostrando bem pouco do seu bastidor. E hoje em dia eu vejo que isso não funciona mais. Você precisa se empenhar bem mais para conquistar mais e mais público. E as bolhas estão se formando, então é um público que está bem mais nichado. Antes você compartilhava uma arte, um famoso repostava e chegava muita gente diferente no seu perfil, te seguia por curiosidade. Hoje o público ele já sabe o que ele quer seguir, então é um público mais qualificado. Não que pessoas curiosas ainda não invadam seu perfil e te sigam por curiosidade, mas a maneira com que as pessoas enxergam hoje esses nichos, arte, arquitetura, moda, é um público menor, porém um público mais qualificado. Pelo menos eu enxerguei essa mudança em mim. Eu procuro sempre seguir pessoas e páginas que realmente me representam e que eu não fique só olhando, sabe? Páginas e pessoas que simplesmente me inspiram de alguma forma. Então começa que já está um pouco diferente essa questão. E o que é muito bom, porque você tem uma bolha, uma comunidade, né? Mais voltada para esse segmento de arte. Eles são mais fidelizados do que aquele monte de gente que quer te seguir só pra ver arte bonitinha e nunca comprar de você, ou pessoas que não se inspiram no seu trabalho e fiquem lá quietinhas na encolha e não falam, não elogiam, não comentam nada. Então, de fato, a rede social, ela tá de uma maneira com que as pessoas querem aprender, querem vender, querem uma troca bem grande. Temos muitos espectadores, principalmente da geração Z aí, e das novas gerações, que eles não postam nada, né? Eles ficam mais olhando. Mas meu público, eu confesso que não é esse, então eu não entendo muito bem deles ainda. E a gente não pode esquecer do âmbito da economia, que mudou bastante. Então, os tempos não são os mesmos. E eu tô percebendo isso principalmente no último ano e nesse novo ano de 2025, que começou agora. A gente tá no mês de abril. E desde finalzinho de fevereiro,
principalmente março e esse mês de abril, eu senti muita dificuldade das pessoas fecharem arte, o que pra mim não era difícil. De a cada 10 pessoas que me chamavam, 8 fechavam. Mas vocês podem falar, ah, mas é porque antes você cobrava 50 e agora você cobra 250 numa arte. E não, eu percebo que não é questão de valores, até porque meu valor, ele tá um pouco mais alto, já faz uns 2, 3 anos. A economia tá mudando bastante, as pessoas estão pensando muito para comprar agora, principalmente a arte, que é algo que, vamos dizer, não é um item necessário, né? Digo necessário para sobreviver. Então é um presente, é algo mais decorativo. Tem inúmeros significados, né? A arte é muito relativa, mas na minha grande maioria, o meu público, ele é mais voltado para pessoas que querem presentear com algo especial ou se presentear com algo especial e inesquecível, momentos, né? Eternizar momentos. Então, infelizmente, a arte acaba sendo um item, os primeiros itens que o pessoal acaba deixando de lado na hora de gastar dinheiro, de passar o seu cartão. Então, sim, a forma de consumir o conteúdo mudou muito, a forma com que as pessoas compram mudou muito, principalmente nesses últimos 60 dias. O mercado mudou, mas eu também mudei muito nos últimos meses, minha percepção do conteúdo que eu consumo, porque eu consumia muito no começo, que teve aquele boom, depois da pandemia, a questão de empreendedorismo feminino, empoderamento, isso está caindo por terra, né? O pessoal já não aguenta mais ouvir o guru falando, e é uma coisa que eu senti minha também, eu não aguento mais gurus falando sobre aumente sua percepção de valor, coloque uma roupa bonita, faça uma maquiagem que isso vai valorizar o seu trabalho. E o meu nicho de artistas foi sempre a Nanates, a Mika, pessoas que sempre se vestiram com camisetão, sabe? E mesmo assim eu sempre enxerguei muito valor nelas. Até porque é um mercado diferente, né? Um advogado não vai se vestir como um artista. Mas surgiram muitos artistas também que apareceu aí pra mim, que vestiram sim o blazer, colocaram o batom vermelho para gravar conteúdo e eu fui uma delas. Percebi que não é isso que vai me tornar autêntica, não é isso que vai fazer eu vender mais. E sim, é muita prática, talento, a forma com que eu conduzo o meu trabalho, divulgação também. Então é uma coisa que eu queria falar para vocês que mudou em mim e que eu não aguento mais escutar. Que é a respeito disso, de você gerar valor, as pessoas não estão comprando de você porque você não está gerando valor suficiente. Enfim, né, gente? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é algo que começou a me afetar bastante, sabe? Afetar pro lado negativo. Vamos dizer assim, né? Eu ainda admiro muitas pessoas que trabalham com essa questão de motivação, mas não é algo que tá me movendo mais. Me movimentou muito no início. E eu acabei amadurecendo muito nesses 6 anos e vi que tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, tem coisas que são uma ilusão e tem coisas que realmente te motivam, faz você mudar o jogo e você acordar e começar o seu dia mais animado e começar o seu trabalho mais animado e com sangue no olho. Eu sei que isso funciona porque lá no começo funcionou, mas nem tudo que eles falam também você tem que seguir a risca. Então, nesses últimos, nem diria 60 dias, mas nesses últimos 40, 30 e até 20 dias, minha mente foi mudando, sabe, gradativamente, por conta de consumir alguns conteúdos que apareceram pra mim sobre internet, sobre trabalho, sobre perspectiva, e eu já vinha observando essas diferenças na economia, essas diferenças com o público, forma de consumir conteúdo, então é algo que já vinha me frustrando um pouco. E são coisinhas que parecem pequenas, mas que são gradativas e você começa a pensar no seu futuro. Eu quero realmente ficar seguindo essas tendências e toda vez que muda, você tem que ficar mudando de personalidade praticamente, porque você pode falar, mas não é mudar a personalidade, é você seguir as tendências para você ainda continuar relevante. Mas não, gente, o texto deixou de ser lido para dar lugar aos reels, aos vídeos. E é uma coisa que a minha personalidade, ela não tem tanto tato para isso. Eu amo escrever, como eu tava falando para vocês aqui no início. Quando eu gravo
gravo vídeo, quando eu ligo a câmera, minha cabeça funciona de um jeito. Quando eu pego o celular para escrever um roteiro, ela funciona de outro, totalmente diferente. Então, querendo ou não, a minha personalidade ela tem que ficar se moldando e mudando conforme os consumidores mudam também, né? Pelo menos é essa percepção que eu tenho, que a gente tem que ficar aí voltando para as rodas dos ratos, né? Como eu disse esses dias pro meu esposo, que parece que empreender, ela tá também te prendendo, principalmente quando você depende do celular, quando você depende de produzir conteúdo, porque aí você tem que ficar se moldando não para um chefe, não para um patrão, mas para um algoritmo. Então são coisas que diversos artistas eu tô vendo que estão cansados, e muitos artistas que eu admiro no Instagram estão parando de produzir, desistindo simplesmente porque eles têm que ficar fazendo o que o algoritmo entrega e não o que eles realmente gostam de fazer. Elas curtem um tipo de arte diferente, algo que chama atenção, que não seja monótono. Então tem muita gente ficando cansada nesse estilo, e eu acho que internamente tá todo mundo meio que percebendo que a gente não tá trabalhando para uma pessoa, mas tá trabalhando para uma máquina do mesmo jeito. Você tem que se moldar, você tem que se descabelar para produzir não sei quantos vídeos por dia, tantos conteúdos. E eu sei, gente, que tem gente que consegue sobreviver nesse ramo e vai se reinventando, inovando, e nunca vai perceber essas coisas, porque a pessoa ela consegue se mudar e se moldar a essas mudanças de forma muito fácil e leve. Mas tem nichos que você não consegue mudar de forma tão leve assim, e a arte é uma delas. A arte de um artista é um conceito único, você pode ir mudando, só que você não é uma IA que produz um estilo de um dia e outro estilo em outro. Então sim, eu estava um pouco frustrada pro meu futuro, agora que eu animei um pouco de voltar a criar conteúdo, talvez vídeos, mesmo trabalhando aqui, conversando com vocês um pouquinho da minha perspectiva mais amadora possível, e às vezes de olhos fechados, porque eu fico aqui no meu mundinho, mas eu fiquei um pouco curiosa com o meu futuro, para ver como que vai ser as coisas, e não só o meu futuro, mas o futuro da arte também, porque as coisas vão mudando, e você, querendo ou não, se você quer continuar nesse trabalho, trabalhando com a internet e com a arte, você tem que ir inovando e indo atrás do bonde para que você não fique para trás. Minha expectativa com o meu futuro mudou, mas também a minha expectativa com a arte do futuro surgindo gradativamente. Muitas atualizações da IA, né, como a gente pôde ver aí com o estúdio Ghibli, não sei nem falar. E todo ano tem um lançamento, tipo da Pixar, dos Simpsons, agora esse estúdio aí. E a IA tá simplesmente jogando para ver até onde a gente vai aguentar, até onde a gente vai suportar, né, essas atualizações, essas mudanças muito bruscas que parece que é bobo, mas tem algo muito grande aí por trás, e ele vai soltando a corda, e a gente vai aceitando. Então até onde a gente vai aceitar essas atualizações, essas evoluções? Os artistas não tem muito pra onde correr, né, gente? Somos uma bolha pequena, que muita gente não gosta da gente, tem outros que até tiram sarro, por conta que a IA tá chegando, tá vendo nosso desespero. O fato é que ela vai atingir todas as áreas. Então, a questão disso, eu não fico preocupada, é só com a gente. Não, não é só com a gente. Mas ele tem que começar por um lado. E o lado da arte é o lado mais frágil. E eu fico muito triste em ver que as pessoas... eu acho que eu tenho essa percepção que a do Brasil, elas optam mais por essas inteligências artificiais. Não sei se minha observação ela é muito aquele síndrome de vira-lata, que vê que o Brasil ele aceita muito essas coisinhas artificiais, superficiais é a palavra, né? Tanto na questão da música, do conteúdo, do entretenimento, agora na arte, né? A gente vai rolando o feed, vai vendo muita gente usando IA, e você fica assim, sem entender, todo mundo usando a mesma coisa, tipo... E a personalidade, sabe? Eu não vejo problema em fazer trend de IA. Eu não vejo problema de verdade. Mas até que ponto a gente vai desvalorizar a arte?
A arte de verdade, a arte feita, que demora horas pra fazer. Eu tô fazendo uma arte de família. Então, eu tenho essa dualidade do meu pensamento. Será que vai existir um momento em que o pessoal vai olhar pra essa arte e falar, nossa, é só jogar na IA, porque você vai gastar horas do seu dia fazendo isso? Ou se com esse movimento da inteligência artificial e da tecnologia muito inserida na nossa realidade, a gente vai começar a valorizar ainda mais a arte. Porque agora teve essa onda do conservadorismo, das mulheres trabalhando em casa, de você cozinhar, essa supervalorização do manual, do artesanal, inclusive teve até altas no preço de tudo que é artesanal, né? Então eu fico pensando, muitos anos a gente vendo IA vai fazer com que a gente valorize e as próximas gerações valorizem essa questão da nostalgia, do manual, do artesanal. Porque na minha cabeça, sinceramente, não faz sentido eu reproduzir uma imagem minha do meu esposo aqui no celular de segundos e imprimir e colocar numa parede. Qual que é a história daquela arte em si? Da foto a gente sabe, né? Mas qual que é o sentido daquela arte? Quem fez? Veio de onde? Qual foi a técnica utilizada? Quais traços daquele artista é um pouquinho torto? O que ele domina, o que ele não domina, sabe? A gente consegue ver tudo isso. Minha visão, o meu futuro mais a arte é algo que eu tenho esperança, porque esse monte de tecnologia e IA uma hora vai cansar e a tendência vai ser você não só fazer essa arte desse trabalho manual, esse detalhe por detalhe, mas também saber observar uma arte e também adquirir competências através da arte. Por exemplo, qual a importância de você ensinar arte para uma criança, qual a importância do conteúdo como é que chama? A disciplina arte na grade curricular de uma criança. Então, são muitas competências adquiridas por aquela criança ou aquele adulto que faz a arte, que entende de arte, que observa uma arte e tem uma arte. Não sei se eu tô viajando ou se eu tô falando muita arte aqui. Eu tenho uma perspectiva e uma expectativa muito grande para essa mudança, sabe? Eu acredito que, é claro, a IA agora tá entrando com uma novidade imensa e as pessoas vão pirar ainda mais com isso, eu não sei o que vão surgir por aí. Mas assim como a gente tá aprendendo a gostar de casa de vó, a gostar dessa estética mais comfy, mais confortável, mais nostálgica, acredito que a gente vai voltar para as nossas raízes, que é, sim, a natureza e a arte. Arte pela arte, arte abstrata ou arte, como eu faço aqui, figurativa, né, representando uma pessoa. E é o que eu espero, é uma expectativa muito alta, mas eu espero muito que os museus não acabem, que a gente não desumanize nem desensibilize por conta da tecnologia. Porque, sério, o poder de observação de quem faz arte é muito grande e a gente acha que não, que é só olhar e fazer. Mas você percebe coisas que outras pessoas não percebem. É um exercício de observação intenso. Como desenho desde criança, pra mim é normal ver um objeto e conseguir fazer aí. Não sou muito boa, né, gente? Mas, assim, o básico dele aí, ver os fundamentos, a textura, linha, ponto. Consigo reproduzir ali desenhando a questão da tridimensionalidade, luz e sombra. Então, a partir do momento que você tem esse olhar para as coisas, ver que tudo é arte, você acaba treinando seu olhar, a sua observação, para ver beleza em cada cantinho. E falando em textura, linha, luz, sombra, ponto, são coisas que eu tô aprendendo na faculdade, que eu comecei agora de artes visuais. Bruna, você é louca começar a faculdade de artes em 2025. Mas é o que eu tava falando pra vocês, eu tenho grandes expectativas que a gente vai precisar muito da arte de agora pra frente. Principalmente pras crianças. Cara, eu fico assustada que as crianças, elas não põem mais a mão na massa, elas não brincam, não fazem tanta arte quanto eu via que eu fazia quando eu era criança. Os programas de televisão, eles te incentivavam a fazer juntas artes, sabe? Com jornais, papelão, tinta, eu amava. Isso estimula não só a observação, mas sua criatividade, a maneira com que você resolve problemas, né? Então, a criatividade, ela é para isso, para você resolver problemas e pensar em outras formas, não só com a inteligência da matemática, com a lógica, mas com a criatividade também.
Então eu tô querendo trazer um vídeo também sobre a minha faculdade de artes visuais. E eu quero que vocês coloquem suas perguntas aqui embaixo que eu vou gravar sobre minhas primeiras impressões. Então eu quis reacender essa chama dentro de mim com a arte, em vez de apagar ela totalmente, nesses dias de crise que eu tive. E reavivar esse canal aqui com a disseminação da cultura, com a disseminação da arte, principalmente em tempos de IA. De verdade, antes eu pensava que quanto mais tecnológico for nossos tempos e o nosso país, né, é mais difícil de se consolidar a arte e a humanização, a sensibilização. Se a gente observar o Japão, ele tem uma cultura e uma presença muito consolidada. Então, assim, você aprende a estar presente nos momentos, na cultura de fazer o chá, de preparar os alimentos, na hora de consumir os alimentos. E é um país extremamente tecnológico. Então, assim, são duas coisas que na minha cabeça iam em contramão, mas você consegue fazer, não é impossível. Não sei aqui no Brasil, porque eu não tenho muita expectativa sobre isso. A cultura tá simplesmente se degradando, né? Mas fazer o quê? Acho que a gente pode combater com isso, com a arte, com a presença que a arte nos traz, né? Quando você observa um quadro, você tem que estar 100% presente ali para você identificar o que é, o que significa, o sentimento que você tá sentindo. Então é isso, gente. Vamos espalhar o estado de presença, de observação, de criatividade, de arte, principalmente em tempos de IA. E eu quero dar continuidade no meu trabalho, nesse canal. Quem sabe aí ser professora um dia de arte, enfim. Eu não sei o que a arte vai me levar, né? Os caminhos que a arte vai me levar. Mas eu espero que você continue aqui. E até mais. Até o próximo vídeo. Comenta aí que vídeo que você quer ver por aqui. Curte e se inscreve no canal.